Saudações, meus amigos, uma excelente noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os principais motivos que me levam a crer, na minha opinião, que o YouTube vai fracassar na sua briga contra o TikTok. E é claro, quando eu digo fracassar, eu não tô querendo dizer que o YouTube vai falir, que o YouTube vai acabar, nem nada do tipo. Mas sim que, na minha opinião, as estratégias que estão sendo adotadas pelo YouTube não vão ser o suficiente para conseguir recuperar o espaço que o TikTok vem tomando. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente hoje porque acabou de rolar aqui em São Paulo um evento organizado pelo próprio YouTube, onde eles trouxeram diversos criadores para conversar um pouquinho sobre Shorts e também passar um pouquinho de quais são as perspectivas do próprio YouTube para a plataforma para o futuro. E assim, baseado em tudo que eu escutei, eu cheguei a uma conclusão. É importante que vocês tenham em mente que o que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião, que vocês têm total liberdade de não concordar, porque como eu sempre falo, eu sou PhD em falar besteiras também. Então, se vocês concordam, beleza. Se vocês discordam, eu acho sempre bacana que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o porquê que vocês discordam, assim a gente pode discutir e tentar aprimorar sempre as nossas ideias, ok? Esse canal eu tenho total liberdade para fazer isso com vocês, eu tô sempre lendo os comentários, tô sempre respondendo os comentários, então sintam-se à vontade de passar a visão de vocês, que para mim é muito importante. E é claro, a gente está crescendo bastante aqui nesse canal. Se você está assistindo e não é inscrito, fica meu convite para que você se inscreva. Bom, hoje foi falado basicamente que o futuro aqui na plataforma tá nos Shorts. Foi isso que o próprio YouTube falou para os criadores de conteúdo. E a maneira que eles colocam isso para a gente é bem direta. Eles simplesmente chegam e falam o seguinte: pessoal, o futuro de vocês aqui na plataforma tá nos Shorts, tá nos conteúdos na vertical. A gente não tá falando necessariamente que você precisa parar de produzir os conteúdos na horizontal. A gente não quer que vocês façam isso, mas sim, vocês precisam começar a investir real em conteúdos na vertical, porque senão vocês vão ficar para trás, porque até mesmo é isso que o YouTube quer priorizar, principalmente pelo motivo que o grande público, a grande massa, a grande audiência mudou o padrão de consumo deles. O consumo tá em vídeos na vertical. E na verdade eles têm uma vasta gama de dados que corroboram com essa afirmação que eles passam pra gente. Aqui na tela eu tenho duas tabelinhas bem bacanas, uma mostrando aqui a minutagem média por dia assistida por crianças e adolescentes versus as mesmas informações do TikTok. E eu não sei o que aconteceu, a minha outra câmera simplesmente parou de funcionar, não quer mais pegar, então eu tive que mudar para a webcam. A gente vai continuar o vídeo dessa maneira aqui, peço desculpas pela qualidade, mas não acho que vai interferir em muita coisa. Voltando aqui, a gente estava analisando as tabelas e a gente pode ver claramente que em 2019 o YouTube ainda reinava supremo, mas que o TikTok já estava começando a ganhar um espacinho. Só que a partir de 2020, quando bateu a pandemia, a coisa começou a mudar completamente de figura, porque a gente pode ver aqui pelos números que de 2020 em diante, o TikTok simplesmente passou o carreto por cima do YouTube. E aqui a gente consegue ver claramente que em 2020, durante o auge da pandemia, o TikTok praticamente dobrou a sua média de minutos assistidos por dia nessa demografia. O YouTube também cresceu consideravelmente, mas claro, não com tanta expressividade quanto o TikTok e com números já consideravelmente menores. Só que quando a gente sai de 2020 e passa para 2021, que já não era o auge da pandemia, mas que ainda tinha muita criança em casa, a gente consegue ver que o TikTok continuou crescendo expressivamente, com números jamais imaginados que poderia alcançar. Já o YouTube, 2021 versus 2020, a gente teve um decréscimo na minutagem média assistida. Se vocês forem ver aqui, ó, caiu bastante versus o ano anterior e tá praticamente a metade quando comparado com os números do TikTok. E aqui nessa tabela a gente não tem os dados para 2022, mas as preliminares desses números informam que o YouTube conseguiu sim crescer um pouquinho, mas que o TikTok proporcionalmente cresceu ainda mais nessa demografia. E para mim isso tem um significado muito importante. Significa que o YouTube simplesmente perdeu a liderança e a capacidade de ser quem vai ditar o padrão de consumo futuro em todas as redes sociais. Hoje em dia, isso está na mão do TikTok. E aqui eu acho que já vai bastante de encontro com o que eu disse em um outro vídeo, que na realidade, hoje em dia, o YouTube tem se tornado uma linha auxiliar do TikTok e não mais o contrário.
Porque se vocês forem parar para pensar, antigamente, tirando as dancinhas e uma coisinha ou outra, o TikTok nada mais era do que um depositório de vídeos picotados que os criadores de conteúdo pegavam os vídeos dele na horizontal, os vídeos do YouTube e repostavam lá no TikTok. Só que hoje em dia, isso já não é mais a verdade. Na realidade, está acontecendo o fenômeno inverso, onde os criadores de conteúdo planejam os conteúdos pro TikTok e reaproveitam aqui na plataforma. E isso é bem gritante quando a gente analisa os conteúdos que são postados no formato Shorts. E isso me leva ao principal motivo do porquê eu acredito que o YouTube não vai conseguir recuperar a frente perdida para o TikTok com as medidas que eles têm adotado. Porque se você for parar para pensar, praticamente todo o conteúdo, para não falar todo o conteúdo que a gente consegue encontrar na vertical aqui no Shorts, a gente também consegue encontrar o mesmo conteúdo lá no TikTok. Então o que faria um usuário que já tem como referência de conteúdo na vertical e agora começou a ter referência de conteúdo de maneira geral no TikTok, a sair da plataforma e começar a assistir os mesmos conteúdos no YouTube? Sendo sincero para vocês, na minha opinião, nada. Ele vai continuar assistindo os vídeos no TikTok porque já está acostumado. E não é só isso, na minha opinião, o TikTok vem se mostrando muito mais correto, estrategicamente falando, ao tentar não apenas se manter como a referência de conteúdos curtos na vertical, mas sim em começar a abranger usuários que curtam consumir conteúdos mais longos. E eles vêm fazendo isso de uma maneira extremamente agressiva, como por exemplo, liberaram recentemente vídeos de até 10 minutos no formato vertical, enquanto o YouTube está preocupado apenas em tentar trazer esse público que consome os conteúdos curtos na vertical e limita os shorts até apenas 1 minuto só. Então, assim, na minha humilde opinião, o YouTube, ao forçar os criadores de conteúdo a adotarem o formato dos shorts, ao priorizar os shorts acima de tudo, primeiro, não vai conseguir recuperar esse espaço perdido para o TikTok e segundo, também coloca em risco a sua hegemonia nos vídeos longos. Porque o TikTok está fazendo justamente o contrário, eles estão conseguindo ofertar uma série de benefícios para os criadores de conteúdo que postarem conteúdos longos na sua plataforma e, com isso, vão cada vez mais puxando essa audiência também para dentro do TikTok. E assim, aqui é importante levar em consideração que na realidade o YouTube é um sistema híbrido, onde a gente tem duas plataformas dentro de uma. A gente tem uma plataforma para os shorts e uma plataforma para os conteúdos na horizontal. A descoberta aqui não casa uma com a outra. Quem está assistindo shorts tem que sair dos shorts para conseguir assistir os conteúdos na horizontal. É como se fossem duas plataformas dentro de uma. Já no TikTok, tá tudo misturado na roleta infinita, naquela roleta que vicia mais do que cocaína. Você vai conseguir encontrar os vídeos longos e os vídeos curtos rodando aqui, ó, só passando o dedo para cima. E isso, para o criador de conteúdo, vai dar um alcance ainda maior quando a gente fala de vídeos longos. Então, assim, hoje em dia, na minha opinião, o YouTube está caindo num limbo, onde eles já perderam a referência de conteúdos na vertical e também, consequentemente, a referência do conteúdo de maneira geral e, aos poucos, também vão perder a referência de conteúdos longos se eles continuarem priorizando os shorts dessa maneira que eles estão trabalhando hoje em dia. Porque não tem vantagem alguma para o criador de conteúdo se tornar exclusivo dos shorts. O cara que já produz conteúdo na vertical vai estar no TikTok, vai estar no Reels, vai estar no Facebook, vai estar em tudo quanto é lado. E o YouTube vai começar a se tornar, posta lá também que quem sabe a gente não ganha um dinheirinho a mais. E aí quando os criadores de conteúdo começarem a priorizar, por enquanto ainda não começaram de maneira geral, mas começarem a priorizar o formato longo, na vertical também, a referência vai ser o TikTok. Porque já tem as ferramentas que permitem isso e tem uma monetização bacana, enquanto o YouTube ainda não tem. Bom, aqui assim, minha opinião sincera, o YouTube precisa urgentemente liberar conteúdos na vertical mais longo, embora isso vá sim canibalizar um pouco os conteúdos na horizontal. Se o YouTube não fizer isso, o TikTok vai cada vez mais pegar essa fatia de audiência que consome conteúdos longos e pegou, irmão, a roleta é cocaína. Vai ficar no TikTok, não vai sair de lá. Então, o que eu acho é que, de maneira geral, o YouTube precisa tentar quebrar um pouco desse sistema híbrido, permitindo que os criadores de conteúdo, se esse é o novo padrão de consumo, façam vídeos mais longos também na vertical, aqui dentro da plataforma, e que monetize de uma maneira diferente, que monetize de uma maneira melhor. Pague, realmente recompense os criadores de conteúdo a postarem vídeos aqui na plataforma. Porque do jeito que as coisas estão se desenrolando, vai chegar ao ponto onde, para nós, criadores de conteúdos longos, seja mais interessante a gente criar conteúdos longos pensando no TikTok, pensando em conteúdos na vertical, do que
pro YouTube, mesmo com uma CPM consideravelmente menor no TikTok. Porque do jeito que as coisas estão se desenrolando com essa estratégia de priorizar os shorts e cada vez mais esconder as recomendações dos vídeos longos na horizontal, vai chegar ao ponto que mesmo com essa CPM menor, os vídeos no TikTok vão pagar mais, vão recompensar melhor pelo alcance que tem lá dentro da plataforma, porque a gente já sabe que a grande massa, o grande público tá por lá. Então assim, do jeito que as coisas estão rodando, eu acho que vai ser muito difícil pro YouTube continuar sendo a referência de criação do conteúdo. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu tenho mais coisas a discutir sobre isso. Eu quero ver se o YouTube vai conseguir de fato sair desse limbo que eles se meteram. Até a próxima!